Vamos falar sobre a relação das crianças Stark entre si, começando com os mais velhos, Jon e Robb. Eles dois são muito próximos. Eles cresceram juntos, têm quase a mesma idade, gostavam das mesmas coisas, brincavam as mesmas brincadeiras e tinham uma rivalidade considerada saudável, já que ambos se apoiavam e ao mesmo tempo tentavam superar um ao outro, em treino com espadas e etc. E existia muito amor e confiança envolvidos nessa relação. Por exemplo, o Jon foge da muralha para salvar as irmãs e ir para se juntar ao Robb. E o Robb, sem o Jon saber, o nomeia como seu herdeiro até ele ter filhos, depois que a Sansa é obrigada a casar com o Tyrion. E lembrar do que o Jon passou em Winterfell por ser um bastardo foi um dos motivos por que ele casou com a Jaime. Ele já tinha a desonrado e ela poderia estar grávida de um filho dele, e ele não poderia deixar que fosse um bastardo. Mas, além de todo o amor que eles sentiam um pelo outro, existia um certo tipo de ciúme, principalmente da parte do Jon. Robb tinha tudo que o Jon queria. Ele era legítimo, ele era o herdeiro do norte, tinha uma mãe que o amava muito, e quando crescesse, a Gelo iria para ele. O Jon desejava isso e sempre teve vergonha disso, principalmente depois que, numa brincadeira em que eles fingiam ser personagens históricos, o Jon acabou dizendo que ia ser o Lorde de Winterfell, e o Robb deu um fora nele dizendo que ele nunca seria Lorde de Winterfell porque ele era um bastardo. E isso acabou ficando na cabeça do Jon em sentido negativo. Ele lembra disso até hoje. Ele tem pesadelos com ele cortando a cabeça do Robb pelo Robb ter feito isso, e ele sendo Lorde de Winterfell. E aí a cabeça dele fica nesse impasse, porque ele quer o norte. Mas seu amor pelo Robb e por todos os seus outros irmãos não o deixaria fazer alguma coisa contra eles. É um relacionamento muito complexo e muito bom de se analisar. Agora vamos para Robb e Sansa. Incrivelmente, as pessoas têm um pensamento errado de que eles eram muito amigos, de que a Sansa e o Robb eram muito próximos, o que não parece ser verdade. O Robb, como filho mais velho, estava sendo treinado para ser Lorde de Winterfell, e a Sansa estava sendo treinada para ser uma boa lady, uma boa esposa. Eles se amavam muito, mas não tinham muitas interações. Mas isso não impede a Sansa, por exemplo, de enaltecer o Robb. Para ela, era como se ele fosse um desses heróis das histórias que ela tanto ama. Desde o começo, quando o Ned foi morto, ela tinha plena certeza que o Robb iria vir derrotar todo mundo e salvá-la. Inclusive, ela queria ser tão corajosa quanto o Robb. E um dos principais objetivos do Robb era resgatar a Sansa e a Arya, tanto que nas negociações com os Lannister, ele pede a Sansa de volta. Eu só fico imaginando a reação da Sansa quando ela souber que o Robb colocou o Jon na frente dela na linha de sucessão. Ela pode pensar que ele tinha desistido dela muito antes de morrer, o que não é verdade. Um dos planos do Robb era deletar o Tyrion e deixar a Sansa livre para voltar para casa ou casar novamente. Só que, naquele momento de guerra, ele não podia arriscar que os Lannister colocassem as mãos em Winterfell. Eu espero que ela entenda isso. Agora, a relação entre o Robb e a Arya, por incrível que pareça, é mais afastada do que a maioria das pessoas imagina. Eles se amam muito, isso é fato. O Robb fica muito chateado quando a carta que a Sansa foi obrigada a escrever chega até ele e ela não menciona a Arya, se ela tá bem ou se aconteceu alguma coisa. E nas negociações, ele pede para que a Arya seja devolvida em segurança para ele também. Só que, depois de um tempo, quando ele percebe que não tem nenhum tipo de informação sobre ela, ele começa a cogitar que ela foi deletada. E a Arya gosta muito do Robb, inclusive ela também se inspira nele e quer ser brava e corajosa como ele. Mas existe uma certa distância nesse relacionamento. Por exemplo, ela fica se perguntando se depois de saber tudo o que ela fez, o Robb vai aceitar ela de volta. O que talvez indique que, como irmão mais velho, ele dava algumas broncas nela por causa de seu comportamento, eu não sei. Mas sabemos que ela acredita muito que o Robb vai vencer essa guerra e se esforça para ajudar do jeito que pode ele a fazer isso, inclusive libertando alguns de seus aliados que estavam presos em Harrenhal. Mas tirando essas pequenas questões, nós não temos tanto o pensamento da Arya com relação ao Robb, ou tantas conversas do Robb que envolvam diretamente só a Arya. Inclusive, mesmo que seja uma cena impactante na série, nos livros a Arya não vê o corpo do Robb com a cabeça de vento cinzento. Ela imagina que os familiares dela morreram e fica um pouco deprimida com isso. Mas o que impacta mesmo é ela ver dentro da Nymeria o corpo da mãe, não do Robb. Isso já é diferente da relação do Robb com o Bran. Eu acho que o Robb vê o Bran como o segundo irmão favorito. E acho que o Bran vê o Robb como aquele irmão mais velho que é uma muralha, impenetrável. Quando ele está com medo, a primeira reação é se agarrar ao Robb.
Só que ele também vê em alguns momentos a fragilidade do Robb, e eu acho que isso acaba ligando eles. E depois o Robb confia o Winterfell ao Bran. É óbvio que o Mestre Luwin estava lá para fazer as coisas realmente sérias, mas o Robb confiar no Bran é um passo muito grande, principalmente depois que o Bran perdeu o uso das pernas. O Robb fica extremamente arrasado quando pensa que o Bran e o Rickon foram deletados pelo Theon. Ele fica muito triste e se embebeda depois de uma batalha, e é aí que ele conhece a Jaine, que acaba acalentando e ajudando ele a lidar com essa perda. Não é uma relação muito aprofundada, assim como a relação do Robb com o Rickon. Como o Rickon é um bebê, nós não temos muita interação dele com os outros irmãos Stark, mas a gente sabe que ele vê o Robb como figura paterna, como uma figura protetora. E o Robb também age assim. Por exemplo, quando o Bran está em coma e a mãe dele está focada no Bran, ele lembra a ela: caramba, o Rickon também é um bebê, ele precisa de você. Ele fica me seguindo por aí, mas eu não posso ficar dando atenção a ele, sendo que eu tô agindo como Lorde de Winterfell. Mas é basicamente isso que acontece. O Rickon fica seguindo o Robb por aí e começa a ver ele como um segundo pai, e fica muito chateado toda vez que o Robb vai resolver alguma coisa sem ele. Quando o Robb vai pra guerra, o Rickon fica tão chateado que se esconde nas criptas e ataca alguns homens do Robb que vêm pegar ele. E depois se recusa a se despedir do Robb quando ele vai embora. Tadinho do Rickon, ele é só um bebê querendo atenção. Agora vamos para a relação que as pessoas têm mais dificuldade em entender, que é a relação entre Jon e Sansa. Ao contrário do que a maioria pensa, a Sansa não era ruim com o Jon e nem o Jon era ruim com a Sansa. Eles só não eram próximos. Por exemplo, a Sansa ora pelo Jon. Ela também sente pena dele quando percebe que os patrulheiros estão buscando pessoas nas masmorras para ir para a muralha, e o Jon tá lá. E o Jon pensa que a Sansa tá radiante quando vai falar com o Joffrey. Ele também pensa que ela se emocionaria ao ver a muralha. E ele também lembra que foi ela que o ensinou a falar com uma garota, e por isso ele é mais gentil com a Gilly, mesmo que naquele momento ele não possa mudar a situação dela. E mesmo ele desejando ser líder do Norte, toda vez que Stannis oferece isso para ele, ele é incrivelmente rápido em dizer que o Winterfell é da Sansa. E uma coisa que eu acho muito interessante é que as mesmas personagens favoritas do Jon são as personagens favoritas da Sansa. Por exemplo, quando ele brincava com o Robb, ele era Aemon, o Cavaleiro do Dragão, que é uma personagem favorita da Sansa. O que me faz acreditar que, provavelmente, a Sansa se oferecia para ser a donzela que eles tinham que salvar. Mas isso é só um pensamento, isso não está nos livros. Embora isso seja muito possível, porque em um dos capítulos da Arya, ela lembra de uma brincadeira que todos eles participaram, inclusive a Sansa e o Jon, e é com tanta naturalidade que provavelmente não foi a única. Mas por que esse relacionamento é um pouco complicado? A Sansa foi criada para ser uma lady e o Jon é um bastardo. Então, já existe uma certa distância natural entre eles. Mas não é tão ruim quanto as pessoas falam. Por exemplo, a gente vê a Sansa pensando no Jon como irmão bastardo e até falando isso para Arya algumas vezes. Só que, nos pensamentos do Jon, mais de uma vez ele diz que a Sansa começou a chamar ele de meio-irmão desde que teve idade suficiente para entender o que bastardo significava. E aí as pessoas só focam na parte que a Sansa chamava o Jon de bastardo, então ela era cruel com ele. Mas o que essa frase nos diz é que antes ela poderia se referir a ele como irmão, mas provavelmente ela escutava a mãe dela falando que ele era bastardo, então ela falava que ele era bastardo. Só que, quando ela entendeu o que significava, ela percebeu que isso poderia machucar ele e parou de chamar ele de bastardo e começou a chamar de meio-irmão, pelo menos na frente dele. E isso faz sentido com a personalidade da Sansa, e explica o porquê dela ter ficado tão chocada quando Harold Hardin chama ela de bastarda na cara dela, na frente de todo mundo. A chateação dela prova que ela achava cruel humilhar a pessoa daquela forma. E no último capítulo da Sansa, ela descobre que o Jon se tornou o comandante da Patrulha da Noite, e ela fica muito feliz que ele esteja bem e diz que seria muito doce vê-lo novamente. E um dos vários pensamentos do Jon enquanto ele está morrendo é na Sansa penteando os pelos de Lady e cantando uma canção. É quase impossível, mas eu queria ver um reencontro entre eles. Mas obviamente a melhor relação entre os irmãos Stark é do Jon com a Arya. Eles são os únicos filhos do Ned com características Stark. Então a Arya pensava que era bastarda como o Jon, então ela se apegou muito a ele. E ele também se apegou a ela. Ambos pensam um no outro sempre que possível, eles se entendiam, eles se completavam. Um amava o outro mais do que amavam os outros irmãos.
A Arya literalmente arrisca sua vida guardando a agulha porque ela representa o sorriso do Jon Snow. E o Jon arrisca a vida e literalmente sofre uma tentativa de assassinato porque decidiu abandonar tudo e salvar a Arya. Enquanto a Arya não sabe se o Robb ou a mãe dela aceitariam ela do jeito que estava, ela sabia que o Jon aceitaria. E para o Jon, todas as características que lembram a Arya são positivas, mesmo aquelas que para a sociedade não é bem vista. Eles têm uma forma de amor muito pura e genuína, que é muito gostosa de ler. Uma pena que o Martin queria, no começo de tudo, que no final eles fossem romanticamente ligados. Que bom que ele desistiu dessa ideia, porque ficou muito mais bonito do jeito que tá. Irmãos, amigos, almas gêmeas que não são românticas. O Jon e a Arya lembrando como o Jon gostava de bagunçar o cabelo da Arya e chamá-la de irmãzinha. Ou quando o Jon chamava ela de peixinho porque ela se recusava a sair da água. Ou quando eles lembram quão bem eles se sentiam quando estavam perto um do outro, quão bem o outro faria para si. Eles anseiam se reencontrar e eu anseio ler o reencontro deles. E eu espero que seja muito melhor do que aconteceu na série. O relacionamento deles é maravilhosamente único e merece muito mais do que foi feito. Já o relacionamento do Jon com o Bran e o Rickon não é muito aprofundado, mas os meninos gostavam muito do Jon e o Jon gostava muito dos meninos. É o Jon que lembra o Bran para não desviar o olhar quando Ned vai executar aquele traidor. E é ele quem convence o Ned a ficar com os lobos gigantes, mesmo quando ele não iria receber um. Mas ele faz isso pelo Bran, e o Bran percebe isso. O Jon era uma proteção e uma inspiração para os irmãos mais novos. A gente vê como o Jon amava os meninos quando ele vai no quarto do Bran se despedir dele. Ele mostra muito carinho e remorso pelo que aconteceu, mesmo que não tenha sido culpa dele. E quando ele recebe a notícia que o Bran acordou, mesmo que ele fique preocupado com o fato dele não poder mais andar, ele fica muito feliz que pelo menos ele está vivo. E o Rickon obviamente gostava muito do Jon e ficava seguindo ele por aí também. E o Jon fica muito triste quando pensa que eles foram deletados. Já o relacionamento da Sansa com a Arya é muito complexo. Elas se amam muito, elas são muito apegadas. Elas dormiam juntos no mesmo quarto até uma certa idade. A Sansa também lembra de que quando elas eram mais novas e a Sansa ia correr com a Jane, a Arya vinha atrás dela. Ela também lembra de outras brincadeiras que a Arya e ela participavam juntas. Quando está pensando nos seus futuros filhos, a Sansa imagina ter uma menininha que parece com a Arya. A Arya também lembra da Sansa com saudade, dizendo que até ia mudar todo o jeito de ser se fosse para ver a Sansa novamente. Até quando ela pensa que seria bom se uma tragédia destruísse Porto Real, ela volta atrás porque a Sansa ainda tá lá. Mas obviamente a relação delas não é perfeita, elas são opostas, e isso acaba causando conflito, principalmente porque as pessoas em volta delas dizem que a forma de agir da Sansa é o certo e a forma de agir da Arya tá errado. Então tudo que a Arya faz fora do padrão acaba incomodando a Sansa, ao mesmo tempo que a Sansa ser tão boa em fazer as coisas dentro do padrão feminino acaba incomodando a Arya porque ela se esforça, mas parece que nunca vai conseguir alcançar esse padrão. Mas mesmo assim, uma tenta incluir a outra nas coisas que gostam de fazer, como a Sansa chamando a Arya para tomar chá com a rainha, ou a Arya chamando a Sansa para buscar os rubis do Rhaegar no tridente. Mas o que é mais engraçado é que algumas pessoas realmente acreditam que a Arya tentaria fazer alguma coisa contra a Sansa se descobrisse toda a verdade, ou que a Sansa faria algo realmente ruim contra a Arya só para ela não revelar os segredos dela, por assim dizer. A série até brinca com isso de uma forma um pouco errada, na minha opinião, mas no final é aquilo, elas são irmãs, elas são opostas, mas uma precisa da outra. Ou melhor, uma quer a outra. E parece que, por causa do ódio que alguns sentem da Sansa, ou por não entenderem muito bem a Arya, as pessoas não conseguem ver isso. Esse, sinceramente, é um dos reencontros que tem mais potencial dentro das crônicas, na minha opinião. Já a relação da Sansa com o Bran nos livros é muito subestimada pelo fandom. Todas as menções que ela faz ao Bran ou que o Bran faz a ela são de um tom muito carinhoso. Assim como o Jon pensa em Arya como a irmãzinha dele, a Sansa lembra do Bran como o irmãozinho dela. Eles são os que mais gostam de escutar histórias, enquanto a Sansa gosta de escutar histórias românticas e trágicas, o Bran gosta de escutar histórias mais assustadoras. E aí, em uma ocasião, o Bran lembra que a Sansa foi quem ensinou para ele que se ele se escondesse debaixo dos cobertores, os espíritos ruins não conseguiriam pegá-lo. E quando o Bran está dentro do verão, a gente percebe que Bran/Verão são os que mais sentem com a perda da Sansa/Lady.
Tem uma cena muito simples que eu acho muito bonita, que é quando Ned, Arya e Sansa estão debaixo de um represeiro, e a Sansa acaba dormindo por um tempo, enquanto a Arya e o Ned conversam. E aí, quando ela acorda, ela só fala: "Eu sonhei com Bran. Ele estava sorrindo." Eu gosto dessa cena porque, além de ser uma relação com os poderes de Warg adormecidos da Sansa, mostra que a primeira coisa que ela foi procurar instintivamente foi o Bran, e ela acordou quando o viu sorrir. Não temos muita interação entre eles, mas as poucas coisas que nós temos ligando aos dois é de um carinho imenso e eu gosto muito. Já o relacionamento da Sansa com o Rickon, nós não temos muito. Nós sabemos que ela amava muito o Rickon, mas ele era um bebê para terem várias interações significativas. Ela pensa em nomear um de seus filhos como Rickon. E provavelmente, como irmã mais velha, ela tenha seguido o padrão de uma segunda mãe, por assim dizer, assim como o Robb foi um segundo pai. A gente nem pôde ver os pensamentos da Sansa quando soube que seus irmãos mais novos tinham falecido, porque a gente tá no capítulo do Tyrion quando ele conta isso pra ela, e ela na frente dele não demonstra nada. Só depois de um tempo ele acorda e percebe que a Sansa tá chorando no banheiro, e depois disso, nos capítulos dela, ela tenta não ficar pensando sobre isso. Talvez, se nós tivéssemos pontos de vista do Rickon, nós saberíamos mais sobre a relação deles, mas quando não temos, nós só podemos teorizar. Mas o relacionamento da Arya com Bran nós não precisamos teorizar, porque nós sabemos que foi muito próximo. Eles são muito amigos, gostavam muito de ficar brincando juntos. Nós vemos o Bran lembrando disso, a Arya lembrando disso, até a Sansa lembrando disso. Inclusive, ela lembra que eles pregaram uma peça nela juntos. Nós também temos a Arya sabendo que, mesmo que o Bran esteja vivo, ele vai ficar muito triste de não poder realizar o sonho dele de se tornar cavaleiro. E o Bran sabe que a Arya não vai ficar muito feliz em ser obrigada a se casar com um Frey. Como ambos são crianças, é um relacionamento totalmente livre de preconceito da sociedade. E eu acho muito incrível isso. Com relação a Arya e o Rickon, nós não temos muito sobre isso porque o Rickon é um bebê e a Arya era mais apegada ao Bran. Mas provavelmente seria um pouco mais cuidadosa, do mesmo jeito que a Sansa deveria ser com o Rickon. Embora eu ache que a Arya devia brincar mais com ele do que a Sansa. Mas isso é só opinião, nós não temos muito com o que trabalhar. Já o Bran e o Rickon são os irmãos que nós vemos mais interação durante todos os livros. O Bran cuida e se preocupa com o Rickon, é por isso que ele manda ele pra longe com a Osha. E o Rickon também gosta muito do Bran e não tá entendendo por que ele tem que ir embora. Ele quer ficar perto do irmão. Às vezes o Bran não tem muita paciência para as coisas que o Rickon faz. Às vezes o Rickon prefere brincar com outras pessoas porque o Bran não pode mais andar. E assim vai, eles se amam. E aí, gostaram da análise? Concordam, discordam? Eu vou ser sincera, mesmo depois de todo o hate que a casa Stark sofre depois do final da série, ela ainda é minha preferida. Eu realmente queria muito ter um livro histórico sobre a família Stark para ler, assim como foi Fogo e Sangue sobre a família Targaryen. Mas eu me contento com as crônicas de Gelo e Fogo, que foca muito neles. Mas e vocês, o que acham? Deixem nos comentários.